O discurso de uma ministra de Israel tem chocado a internet. Ela disse orgulhar de transformar Gaza em ruínas e que essa história deve ser contada com orgulho para as crianças. São as informações que nos traz a nossa Sofia Labanca no plantão. Vamos lá. Pesado, Sofia, pesado. Essa é uma notícia bem difícil, né? A gente está falando aí da Mei Golan, né, que é a ministra de Igualdade de Israel, né, que, né, para só tornar a situação ainda mais bizarra. Basicamente, o que a gente está falando é de um discurso dela que ocorreu no Knesset, né, que é o parlamento de Israel, no dia 19 de fevereiro, mas que começou a circular mais nas redes sociais aí a partir do dia 22 de fevereiro. E a gente vai mostrar aí um trechinho aí bem curtinho, mas muito revelador do discurso dela. Vai tá aí com as legendas aí do UOL. Vamos lá. אתה יכול להמשיך לחלום שנסיים את הלחימה ללא ניצחון. אנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו רוצים לראות את חיילי צה"ל הגיבורים והקדושים שלנו תופסים את סינואר והמחבלים שלו באוזניים וגוררים אותם בכל הרצועה בדרך למרתפי שב"ס, אבל שב"ס של בן גביר, לא של ברלב או מיכאלי, או במקרה הכי טוב לארון קבורה כזה או אחר. אני אישית גאה בהריסות של עזה, ושכל תינוק, גם עוד 80 שנה מהיום, יספר לנכדיו מה עשו היהודים שרצחו להם משפחות. Uau. Agradecemos aí o UOL pela legenda. Então, a gente vê aí, esse discurso ele aconteceu enquanto a Mei Golan aí defendia a expulsão de um parlamentar, o Ofer Kassif, que é o único judeu dentro do partido Hadash Ta'al, que é um partido de maioria árabe em Israel, e que ele demonstrou solidariedade aos palestinos. Então, você vê aí, o cara demonstrou solidariedade aos palestinos, a resposta da ministra foi esse. Né? Ele também acusou os líderes israelenses de defenderem crimes contra a humanidade, né? Se referindo ao que está acontecendo em Gaza. Ali no discurso dela, ela chega a citar também o Sinwar, né? Que eu acho que é bom a gente esclarecer aí. Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas, que daí ela fala que teria que ser arrastado pelas orelhas e tal. Mas eu acho que essa não é a parte mais chocante. A parte mais chocante realmente é quando ela fala que se orgulha das ruínas de Gaza, né? E quando fala que contar com orgulho para os netos. Agora, Ana, essa moça aí, ela tem um histórico complicado. Eu acho que para mim foi a primeira vez que eu ouvi falar dela, eu imagino que para a grande maioria dos brasileiros também deve ter sido, mas daí o jornal O Globo, ele trouxe aí um histórico dela, a gente pode mostrar. Então a gente tem reportagem do Globo, né, ministra da Igualdade de Israel diz que está orgulhosa das ruínas de Gaza, a gente pode ir direto lá para os 2 últimos parágrafos. Né? Os primeiros aí vai contar o que a gente acabou de assistir, né? A gente pode ir lá nos últimos parágrafos que vão contar para a gente, né, que em dezembro de 2023 a ministra disse não ligar para o enclave palestino. Em uma entrevista ao portal Middle East Monitor, Golan afirmou que, por ela, eles podem ir nadar no mar. E também falou: quero ver corpos dos terroristas mortos em Gaza, é isso que eu quero ver. As falas extremistas também não são raridade, ela ficou conhecida após ter declarado, isso há mais de 10 anos atrás, que tem orgulho de ser racista. Na ocasião, ela denunciava refugiados africanos em Israel, afirmando que eles eram criminosos e estupradores, e muitos tinham AIDS. Cara, isso aí, assim, eu só fico pensando, gente, a gente tá falando de uma ministra da Igualdade. A gente tá falando de uma ministra da Igualdade
que diz ter orgulho de ser racista, que manda palestinos irem nadar no mar e que tem orgulho das ruínas de Gaza. Eu não sei mais o que, assim, se isso não é o suficiente para convencer as pessoas de que Israel está sendo aí governada por um governo fascista de extrema direita, eu não sei mais o que dizer. Sabe, chegou num nível que, assim, eu acho que nem o governo Bolsonaro conseguiu chegar nesse nível. É, justamente porque nesse momento Israel tem aquilo que o governo Bolsonaro, né, como um governo de extrema-direita, não tinha, um apoio internacional. Algum apoio internacional, né? E é por isso que as batalhas diplomáticas, nas quais o Brasil também tem feito parte, elas são fundamentais, porque elas dizem o que nós, o mundo inteiro, considera como adequado nesta situação, né? Enquanto a gente não diz, olha, pera, né? Vocês estão afirmando aqui que estão defendendo seus direitos e tal, mas quando o discurso chega num ponto de dizer eu tenho orgulho das ruínas, quando chega num ponto, né, enfim, de um discurso racista, não há defesa possível, né? Então, essa contraposição diplomática que o Brasil tem feito também é essencial para que também a gente consiga posicionar no mundo que, peraí, né? Tá indo longe demais e onde está transparecendo isso? Não é apenas nas ações, mas também nos discursos de extrema-direita que a gente está vendo emergir. E aí, o que se põe é isso. As motivações para as ações de Israel, e veja, de Israel, não é do povo judeu, é outra coisa completamente, né? Sempre bom pontuar, claro, né? A motivação deste governo de Israel não é uma motivação totalmente baseada, né, na autodefesa ou, enfim, numa questão específica com os ataques terroristas do dia 7 de outubro. Mas também um projeto de poder, e um projeto de poder que tem uma base racista, que tem uma base, né, de extermínio do povo palestino, assim. Então, precisa se pontuar isso, né, porque esses discursos estão ficando cada vez mais evidentes. E quanto mais é evidente um discurso fascista, mais evidente tem que ser a contraposição a ele, né? Exatamente, Ana. E eu acho muito legal você trazer essa discussão do discurso do Lula, né? Porque o Lula foi muito atacado pela comparação que ele fez. E daí eu acho que, assim, a gente já trouxe a informação, eu vou me dar ao direito de trazer a minha opinião. Eu acho que a fala do Lula foi muito feliz, sabe? Eu me coloco aí do lado do Lula. Eu nem sempre me coloco do lado do Lula, eu costumo achar que o Lula é muito conciliador. E se eu tenho alguma crítica a essa fala do Lula, foi por ele não ter ido longe o suficiente. Olha! Nesse momento, a Ana já deve estar pensando, cancelamento aí vem. Não, eu acho interessante, porque eu particularmente, comunicacionalmente, eu já olharia e falar, pensando no resultado comunicacional da coisa, da fala dele, né? Já falo, amigo, segura um pouco, né, também, porque tem coisas que você sabe que vão gerar mais ruído do que comunicação, mas você tem um ponto também, eu quero que você desenvolva ele. Que assim, Ana, eu acho que assim, a primeira coisa, deixar bem claro, que Israel andou acusando o Lula de ser negacionista. Vamos lá. O Holocausto, ele aconteceu, foi uma coisa terrível, um troço abominável. Se o inferno existir, Hitler está sentado no colo do capeta e todo mundo que apoia as políticas dele tem que ir para lá também. Vamos deixar bem claro. Agora, eu me preocupo um pouco com a forma com que o Holocausto é colocada como, assim, a pior coisa que já existiu, nunca aconteceu na história da humanidade, nem nunca vai acontecer nada que seja comparável. Isso não é verdade. Muitas outras atrocidades aconteceram. E quando a gente coloca o Holocausto nesse lugar especial, a gente acaba rebaixando essas outras. Entendi. Então, sei lá, vamos pegar, por exemplo, se
o inferno existe, Hitler chegou lá, encontrou Leopoldo II e disse: amigo, você puxou demais, você exagerou com o que você fez no Congo. Porque o que o colonialismo belga lá do Leopoldo II fez no Congo, gente, faria Mengele corar, sabe? A quantidade de indianos que foram mortos pela grande fome na Índia, causada lá pelo Churchill. Gente, aqui no Brasil, os europeus chegaram e dizimaram povos inteiros, sabe? De não sobrar nada da cultura, não sobrar nada da língua, aquilo que Hitler queria fazer com os judeus, com a solução final, os europeus que chegaram aqui nas Américas conseguiram fazer com muitos dos povos originários. E quando a gente coloca o Holocausto nesse lugar especial, a gente acaba ignorando todos os outros. Isso não é para reduzir o Holocausto de nenhuma forma, é para destacar que existem muitos outros massacres que também merecem ser repudiados tanto quanto o Holocausto e relembrados tanto quanto o Holocausto. E daí, quando a gente não vê isso acontecendo, aí eu vou citar o Aimé Césaire, quando ele diz que, olha, o Holocausto é lembrado dessa forma porque foi com europeus. Sabe? O grande crime de Hitler foi fazer com europeus o que os europeus já faziam com asiáticos, com africanos, com americanos. Sabe? Então, a gente tem que ter essa noção. E ter essa noção, inclusive, para ver quais são os massacres atrozes que estão acontecendo agora, nesse momento. Sabe? Que estão acontecendo agora em Gaza, como destacou muito bem o Lula, mas que estão acontecendo aqui no Brasil, com os Yanomami, com os Pataxó, sabe? Então, a gente tem que ter essa noção. E o Lula, o que ele fez, na minha visão, Ana, foi esfregar na cara do mundo: escuta, vocês estão falando tanto do Holocausto, está acontecendo agora mesmo e vocês não estão olhando. E vocês estão dando pano. Sabe? Então tem que acontecer. E quando eu digo que o Lula não foi longe o suficiente, é porque, e daí eu peço a todos que vão ver a fala completa, não só aquele trechinho, vão ver a fala completa do Lula, que vocês vão ver que o Lula faz essa comparação para dizer que é necessário liberar ajuda humanitária em Gaza. É isso que o Lula está pedindo. E eu acho que ele está pedindo pouco. E eu acho que o próprio Lula sabe que ele está pedindo pouco, porque na fala dele ele fala: pedindo uma coisa tão pequena. Realmente é muito pequeno. O Gaza precisa de muito mais do que simplesmente liberar ajuda humanitária. Precisa de um cessar-fogo imediato, precisa de ajuda humanitária, precisa de indenização para tudo que foi destruído, tanto em termos de vida, de pessoas feridas, de infraestrutura. E, sinceramente, a gente precisa de Netanyahu e companhia todos julgados na Corte de Haia e condenados na Corte de Haia. E isso é o mínimo para a gente começar a falar. Então, só ajuda humanitária realmente é pouco. Foi aí que Lula errou. Tá certíssima, Sofia. E é isso, né? Dizer a comparação feita, né, com o Holocausto, ou dizer, olha, existem muitos genocídios e muitas tragédias para as quais nós não olhamos de novo. Não é minimizar o Holocausto, dizer que não aconteceu, ou dizer que tinha razão para acontecer, ou que, tudo bem, não, porque era com essas pessoas específicas, em absoluto. Mas a questão e esse é o ponto, há um genocídio acontecendo agora. Nós estamos olhando para ele ou nós estamos justificando e retornando e tentando achar justificativas para o que aconteceu e tentando achar problemas argumentativos na coisa, enquanto tem hospital destruído, tem criança morrendo, tem gente passando fome, tem, sabe, uma crise humanitária gigantesca, e a gente está preocupado em saber se a comparação cabe ou não. Sabe, é isso que me deixa indignada, entende? Para uma criança em Gaza que não tem absolutamente nada a ver com nada, né? Essa discussão é absolutamente inútil, né? O que ela precisa é de ajuda humanitária, né? Vamos lá, porque o sangue já está fervendo. Vamos lá, gente. Beijo. Ficamos rindo de nervoso. Vamos lá. Sem piadas dessa vez, porque, de fato,
coisa séria, gente, pelo